Eu sou da antiga, eu vou botar esse negócio aqui para apoiar minhas anotações. Eu falo toda hora que sou da antiga, né? Só porque eu tenho cabelo branco. Mas é assim mesmo. Já passei. Você pega aí? Cara, forte é fogo. Como eu falei para os irmãos, eu estou muito contente também porque a gente chegou nesse momento. E se tem uma coisa que me dá muita satisfação, é poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Vocês sabem, a gente que é crente, tudo a gente olha a mão de Deus, a ação divina, e lembra de história. Eu, pelo menos, lembro sempre de histórias bíblicas, né? Tão bonita essa música, e quem nunca leu, eu sugiro que leia Lucas, capítulo 24. Essa história é sensacional, quando Jesus parte o pão e eles descobrem quem é o Senhor. Deus abençoe o pessoal do louvor, isso é muito edificante para as nossas vidas. Mas agora eu quero compartilhar com você um texto talvez muito conhecido, mas eu quero dar destaque a um pedacinho do texto que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. Enquanto você encontra seu celular aí, onde fica o 2 Timóteo, na Bíblia a gente faz ainda folheia. Eu gosto de Bíblia de papel, mas eu quero te dizer uma coisa muito interessante. Eu não sei, está gravando, né? Agora paciência, eu vou falar mesmo, eu sou assim. Crente é fofoqueiro, vocês sabem disso, né? Ou não? Se você não sabe, fica sabendo. Porque essa carta não foi escrita para você. Essa é uma carta pessoal de Paulo. Mas é aquela coisa, quando chega uma carta para uma pessoa, você fica curioso de saber o que essa pessoa vai ler naquela cartinha ali, né? Mas o Timóteo foi tão gente boa, que ele falou, olha, isso me edificou, e eu quero dividir isso com a igreja. Então você está lendo as palavras de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Mas não é qualquer palavra de Paulo. Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. A primeira dizia a respeito a Timóteo e sua relação com a igreja. Como a igreja funcionava, é o 1 Timóteo, que ele vai dar as recomendações de como é que é essa coisa de diácono, como é que tem que ser o pastor e tudo mais. E ele dá um respaldo, um conhecimento melhor para Timóteo de como administrar a igreja. Mas na segunda carta, não. Na segunda carta, Paulo se preocupa com a vida do Timóteo. É pessoal mesmo, é direto para o Timóteo. Então a gente vai ler textos escritos pelo apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, que disponibilizou, a igreja primitiva disponibilizou isso para nós, porque isso é palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, é palavra não mais para Timóteo, é palavra para mim. É palavra de Deus agora para você. E eu sei que você saiu de casa essa noite para ouvir alguma palavra de Deus. E se você ainda não percebeu que Deus está aqui, eu acho que você está perdendo tempo. Porque eu não tenho dúvidas nenhuma de que Ele está aqui. Eu também não tenho dúvidas que Ele já falou ao meu coração através das músicas que nós entoamos aqui. Mas agora, se Deus tiver misericórdia, Ele vai falar também através da sua palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 em diante. Na minha Bíblia está escrito assim, você sabe que ele está falando para Timóteo, né? Não sabe? Acabei de falar. Ele está falando para Timóteo. Paulo está falando, olha como ele é pessoal. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem você aprendeu. Ele está falando de quem? Ele está falando da avó do Tiago, ele está falando da mãe do Timóteo, né? Tiago, né? Tiago, por que eu estou botando Tiago na cabeça aqui? Tiago é o irmão de Jesus, mas vamos voltar para Timóteo aqui. Ele está falando da avó do Timóteo, da mãe do Timóteo, e está falando dele mesmo, porque ele ensinou muitas coisas para Timóteo e não Tiago. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu, desde a infância, que lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. E depois ele vai concluir dizendo, aqui vocês conhecem esse texto, toda a escritura é inspirada por Deus
e é útil para ensinar o que é verdadeiro e para fazer-nos perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Que Deus abençoe a sua palavra ao seu coração e ao meu coração também. Eu gosto demais desse texto. Na época do seminário, a gente tinha que decorar toda a escritura, divinamente inspirada. Mas é muito legal o começo do texto que eu comecei a ler para você. Ele fala assim, você porém. Então, se ele está falando você porém, você tem que voltar um versículo. Faz sentido para você? O que ele fala antes? Dá uma olhadinha, você que tem Bíblia aí. No versículo anterior, ele está falando das agruras, do sofrimento, da maldade que está espalhada pelo mundo romano, do Império Romano. E você sabe aqui, se você não sabe, fica sabendo, essa provavelmente é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo já estava preso para morrer. Quem era o grande imperador? Nero. E você sabe que Nero era maluquinho da cabeça, não é? Então ele botou fogo em Roma e botou culpa nos cristãos. Eles estavam vivendo esse drama político muito forte. E Paulo vai falar para ele, você sabe o que está acontecendo aí fora, mas você, porém, você é diferente. O que Paulo falou para Timóteo, ele está falando para nós. Você, porém, permaneça. Vamos falar junto? Permaneça. Não ouvi direito. Permaneça. A palavra de hoje é permaneça. Essa palavra é só para quem já tem Jesus no coração. Para quem já teve uma experiência com Deus. O que Paulo está falando para Timóteo é permaneça naquilo que você aprendeu. O que você aprendeu? Que você é salvo pela graça. Você não fez nada para receber isso e você ganhou de presente. E eu já falei para vocês aqui, mas eu não canso de dizer que graça, além de favor imerecido, é que deixa a gente sem graça. Graça deixa a gente sem graça. Graça deixa a gente com graça, porque a gente se sente agraciado. Eu já falei para vocês aqui como é que eu aprendi, como é que é esse negócio de graça, né? Quando pequeno, éramos 6 em casa. E tinha aquela obrigação. Eu vou falar de novo. Para quem já ouviu, ouve mais uma vez. Tem paciência comigo. Éramos 6. E a obrigação você tem que passar de ano. Ou alguém já viveu isso aqui? Você não faz mais do que a obrigação de passar de ano. E alguns colegas meus ganhavam presente quando passavam de ano. E aí eu chegava e reivindicava, pai, não dá para dar um presente. Não, pobre é fogo, né? Pobre é complicado. Você não faz mais do que a obrigação de passar de ano. Ok, então tinha que passar de ano, porque também, se a gente não passasse de ano, a gente era punido. E aí ficava aquela expectativa. E aí, passou de ano, qual foi a sua nota? Eu não sei se hoje funciona mais assim desse jeito, não, porque tem esse negócio de aprovação automática. Na minha época não era não, era punk o negócio. Nota de matemática para mim era sempre uma angústia. Era a hora do Vale da Sombra da Morte, era aquelas... Nossa, era muito ruim, muito ruim, muito ruim. Eu dei graças a Deus quando eu terminei o ensino médio e a minha professora de matemática falou, você não vai mais mexer com matemática. Eu larguei tudo. As contas na minha casa, quem acerta é a Marília, eu não faço conta. Então, vejam que coisa interessante. Chegou um ano, meu irmão ficou muito doente. E nós ficamos muito angustiados. Meu irmão abaixo de mim. Tem a minha irmã mais velha, depois venho eu e depois vem o Herbert, que é meu irmão mais próximo mesmo. E a minha irmã era a dondoca da casa até hoje, é a estrela da companhia. Depois vinha eu, e meu pai sempre falava assim, você é meu filho mais velho, você é meu filho mais velho, você é o responsável e tal. Então tinha que tirar as notas. E o Herbert ficou muito doente, a igreja orou e tudo mais, e Deus fez um milagre. Herbert, há 40 anos atrás, tirou um rim, e graças a Deus o Senhor trouxe o Herbert de volta. E vocês sabem o que aconteceu na escola? Ficou reprovado, né? Por falta, porque ficou muito tempo no hospital. Aí... o sonho de todo mundo em casa era ter o quê? Uma bicicleta.
Evert fica reprovado e a gente vai falar assim, papai vai ter misericórdia. Não vai bater, né? O moleque ficou reprovado, né? Aí ficou todo mundo, será que o papai vai bater? Ficou aquele medo, sabe? Criança é fogo, né? Aí ele não apanhou, ele falou, pô, papai foi legal. Chegou no Natal, uma bicicleta, chega em casa. Meu pai dá uma bicicleta pro meu irmão. Ih, é isso mesmo. Eu fiquei com um bico desse tamanho, falei, não acredito. Eu passei, nem fiquei em recuperação, não ganhei nada. Meu irmão ficou reprovado e ganhou uma bicicleta. E sabe como é que meu pai ensinou? Meu filho, isso é graça. Eu estou feliz porque seu irmão está de volta. E porque eu sou tão agradecido, eu quero dar uma bicicleta para ele. E eu fiquei numa angústia, numa crise, até a minha adolescência, para entender que Deus fez isso por mim. Eu era o perdido. E Deus deu para mim de presente Jesus. Eu merecia o castigo, mas Ele me deu graça. Para mim, toda vez que eu falo de graça, eu penso que é isso. É um presente. Eu ganhei uma bicicleta. Eu ganhei uma bicicleta e posso andar pelo mundo de boa, porque eu fui agraciado, eu fui presenteado. Então essa palavra é para quem já recebeu essa graça. O desafio de Paulo é o que mesmo? Qual foi a palavra? Permaneça. Permaneça naquilo que você aprendeu. Não importa o que está acontecendo lá fora. Você precisa permanecer. Você precisa insistir. Você precisa continuar. Porque é nessa caminhada, nessa continuidade que Deus vai mostrar quem Ele é para você que permanece. Então Paulo vai dizer, permaneça naquilo que você aprendeu. Você sabe de quem você aprendeu. Eu me lembro bem das minhas professoras lá na classe dos juniores, minha professora nos adolescentes. Me lembro bem. Depois não lembro mais porque eu virei adolescente e fui ser professor. E até hoje estou nesse negócio. Então, a primeira coisa é que para permanecer você tem que estar unido a Cristo. Todo mundo aqui é unido a Cristo? Diz amém. Ah, tem gente que não falou com muita certeza não, mas você, para permanecer, tem que estar unido a Cristo. A segunda coisa que você precisa entender é conhecer e aplicar a palavra. É o que Paulo diz aqui para Timóteo. Ele vai dizer, você, porém, deve permanecer fiel ao que lhe foi ensinado e sabe que é a verdade, pois você conhece aqueles de quem você aprendeu. Desde a infância você sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio. Você sabe as sagradas letras? Se não sabe, precisa continuar aprendendo, porque essas letras podem, a palavra de Deus pode te fazer sábio. Pode te ensinar a viver, a enfrentar as dificuldades do dia a dia. Bota o slide aí que eu separei, o primeiro slide. E eu quero compartilhar com você algumas coisas muito interessantes. Aquilo ali é a nossa vida, é o desenho da nossa vida. Na verdade, esse é um princípio da psicologia, que é o ciclo do luto. Você vai ver lá em cima que tem uma linha e você pode permanecer nessa linha, mas antes de chegar naquele estágio lá, você vai passar por todos esses buracos aqui. Buracos existenciais que eu e você passamos. Passa mais um slide, por favor. Você vai perceber que isso vai afetar você. Logo que você passa por uma dificuldade, com uma provação, com uma tentação, você vai negar. Você vai falar, isso não é nada, tem um probleminha só. É só a tomada que explodiu ali, deu mau contato, explodiu. Só que aí você conserta a tomada, quando você vai ver, teu micro-ondas também está ruim. Aí você mexe no micro-ondas, você vai falar, ih, caramba, estragou a fiação da casa. E aí você começou dizendo, não é nada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você enfrenta um problema e fala, não, isso eu passo de boa. Isso aí é tranquilão. Isso é só uma dorzinha. Quando você vai ver, é um tumor. Mas enquanto está o dorzinho, você fala, não, isso aí eu não vou procurar um médico, não. Está legal, está tudo bem.
Você começa a discutir com a sua esposa e você vai deitar na cama e fala assim, não, mas não foi nada não, foi só uma discussãozinha, não afetou a ela não. No dia seguinte ela vai falar, por que você não falou comigo? Vamos conversar. Aí tu fala, ih, caramba, deu ruim. Então a primeira atitude nossa, quando a gente enfrenta uma dificuldade, uma perda, um buraco, é que isso não é nada, isso vai dar tudo certo e está tudo bem. A segunda, pode passar, a segunda é a raiva. O segundo sentimento que vem entre nós, a primeira é a negação, não, isso não vai ser nada. A segunda é aquela coisa que eu falei de dormir brigado com a mulher, no dia seguinte você vê que não foi tão, não é nada assim, porque afetou, machucou ela, e aí você fica com raiva de você mesmo, porque você não deu atenção àquilo, ou quando você está machucado e é um tumor, você fica com raiva, não é possível, como assim um tumor? Não dá para ser isso, e aí você que negou, agora você fica com raiva, aí você fala, por que comigo? Oh Deus, se o trovão e o mar se erguendo, a gente pensa que vai voar sobre as águas, mas a gente está com o pé no barco e o barco está balançando, não voa nada, fica ali, vai sofrer aquele momento. Então, esse é um ciclo que é normal que a gente atravesse. Depois que a gente passa por um momento desse, pode passar mais um slide, vem um momento de... Primeiro é negação, depois você fica com raiva, depois você fica num buraco depressivo, e você fala, eu sou uma porcaria de gente, eu sou um crente mais ou menos, eu devia ter resolvido o problema. Você olha para trás e vê que não tem nada, você olha para frente e você parece que está num buraco, que você não tem saída, que você não tem solução. Mas tem uma música popular que eu gosto muito, quando não houver mais saída, quando não parecer que não tem mais solução, ainda há saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Então, preste atenção nisso, nesses ciclos naturais que a gente enfrenta na nossa vida e também na nossa vida cristã. Passa mais um. Depois você começa a sair desse momento tão ruim, nesse momento que você fala, ó vida, ó azar, igual aquele desenho antigamente. Tem gente rindo aí que vocês viram também. Não foi só eu não. Aquela lontra lá ficava, ó vida, ó azar, né? Tem gente que é assim. Crente então, deu ruim, o diabo está me tentando, tal. Aí de repente você vê uma luz no fim do túnel, e você começa a fazer barganha. Tem gente que está vivendo esse momento da barganha. Olha, eu vou me dedicar um pouco mais. Aí vem um congresso, aí tem um apelo, aí você vem na frente e fala, agora minha vida vai mudar. Eu vim aqui na frente no link, na chamada, e eu pensei nisso durante a semana. Eu falei, caramba, como é que pode? Eu fui na frente no domingo lá, deixa eu abrir só um parênteses aqui. Eu era a criança que vinha na frente, vocês já viram gente, né, criança assim na igreja? Hoje não, porque a gente tem um culto infantil, né? Mas o pastor da minha igreja, eu tinha uns 8 anos, menos de 8, o pastor falou, quem quer aceitar Jesus como Salvador? Sempre estava lá na frente, sempre estava lá na frente. Aí chegou um dia, o pastor falou assim, meu filho, vem aqui que eu quero conversar com você. Você já tem Jesus no coração? Tenho. Então por que você vem, né? Porque eu gosto dele. Eu quero sempre aceitar Jesus no meu coração. Aí o pastor me orientou e com 9 anos eu fui batizado. E eu continuei querendo ir para frente. Quando ele apelava lá, eu ficava, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ficar aqui. Jesus está me vendo aqui. Até hoje é assim. Não é só comigo ou não? Tem alguém aqui que é assim também. Então, você toma uma decisão e você quer começar segunda-feira já sendo um homem santo. Sendo uma mulher santa, ouvindo música gospel, fazendo a vida. Hoje nada vai me perturbar, como diz aquela música popular, né? Hoje eu quero só paz, nada vai me irritar. De repente, você bota café, bota água para fazer café, o café fica ruim. A mulher falou, pô, hoje está forte demais, né? Você exagerou. Aí você fala, não, vou melhorar. Aí vai, daqui a pouco outro problema. Aí você vai para o trabalho.
Aí alguém liga para você do trabalho, ó, deu ruim aqui, tem emenda aqui, você tem que corrigir isso, tem que corrigir aquilo. Você fala, puxa vida, estava fazendo um propósito e deu tudo ruim. Né? Aí você começa a fazer barganha com Deus, fala, Senhor, eu vou me dedicar mais, mas quebra meu galho aqui. Se eu fizer isso, o Senhor vai fazer aquilo para mim? Olha, eu vou dizer para você, isso aí, quem é o Senhor e quem é o servo nessa história? A gente faz isso, ou não? Eu de vez em quando me pego fazendo isso. Eu me decidi aqui no domingo, e na segunda-feira eu estava postando na internet o que eu fiz, a decisão que eu fiz. Deus me deu um talento, Deus me deu um dom, e eu falei, isso aqui não é mais para mim. Não meu dom, meu talento, isso não é só meu, é do outro. Então eu começo a compartilhar com outros que também têm o mesmo sentimento artístico que eu tenho. Porque eu queria fazer isso logo, porque eu me lembrei do dia que eu estava sentadinho aqui. E eu vou dizer para vocês, foi durante a semana que o pastor André não ia poder estar com vocês aqui, aí falou assim, me substitui lá, substitui o pastor Novaes. Falei, logo eu, cara. Aí falou, você, sobrou. E aí eu estou aqui essa noite falando essas coisas para vocês. Então depois da depressão, pode passar mais um. Vem a barganha, pode passar mais um, que eu já passei pela barganha, já estou lá na aceitação. Vem a aceitação, que você vai chegar e falar, está tudo certo, tinha que ser assim mesmo. Você olha para trás e fala, tinha que ser assim mesmo. Aí você lembra que Deus te abençoou e que você precisava passar por aquilo para você crescer, para você ser melhor. Mas eu quero destacar, antes de ir para a conclusão, eu quero destacar com vocês alguns textos que me consolam muito. Vocês estão vendo lá? Quando eu faço a negação, a Bíblia me ensina que eu preciso sempre permanecer na verdade. João 15 é aquele texto que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas, e sem mim nada podeis fazer. A gente, para conseguir permanecer em Deus, a gente tem que estar ligado a Ele. Não há como permanecer se você não faz parte da videira. E se você faz parte da videira, Ele poda, Ele corta. E às vezes a gente passa no buraco e tem que ter consciência. Deus está me aperfeiçoando para que eu dê ainda mais fruto. Vamos lá, vamos para a raiva. Quando eu fico com raiva, quando eu tenho que atravessar a raiva, isso acontece, eu tenho que lembrar daquela experiência de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Então, para permanecer em Cristo, eu tenho que estar agarrado na palavra, para que isso que Ele me ensinou faça sentido durante a semana, durante as minhas provações, durante as minhas angústias humanas, porque eu sou o ser humano, parece não, mas eu sou. Quando eu passo por depressão, passo por momentos de achar que eu estou no fundo do poço, eu me lembro do apóstolo Paulo falando que já tinha acabado, ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará da angústia desse momento? E Deus fala para Paulo, ele pede 3 vezes, Deus fala para Paulo, a minha graça basta para você. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meu irmão, permaneça, ainda que você seja falho, porque o poder de Deus se manifesta em gente fraca. Em gente que dá conta do recado, ele não precisa. Gente que acha que se basta, ele não precisa desse tipo de gente, porque quem acha que se basta está deixando Deus de lado, porque um coração aflito, magoado, humilhado, Deus nunca rejeita. Então, se você está passando por esse momento, creia que a graça de Deus é melhor que uma bicicleta no final do ano. De verdade, a graça de Deus, lembro até de um hino antigo, a graça nunca falta, a graça é sempre abundante, a graça é sempre presente. Depois, quando eu quero fazer barganha, eu sempre me lembro da história de
Abraão. Lembra-se da história de Abraão? Deus vai falar no capítulo 18 assim para Abraão. Entre ele lá, Deus vai se reunir e vai falar assim: Abraão é meu amigo, né? Vou fazer alguma coisa sem falar com Abraão. Aí Deus vai falar com Abraão: Abraão, é o seguinte, Ló foi para aquele lugar lá, Sodoma e Gomorra, eu vou arrebentar com aquele pessoal. Falou Abraão. Aí Abraão: não, papai do céu, não faz isso. E aí Abraão começa a barganhar com Deus. E se tiverem 50? Vocês sabem, não sabem da história? Lê lá, Gênesis 18, é sensacional. Aí Abraão começa a barganhar com Deus. Se tiverem 50 justos, pelos 50 eu salvo. Aí começa a negociar. Mas Senhor, só um pouquinho de paciência. Se forem 45, ele vai reduzindo. 45, 40, 30, 20, 35, 25, 20. Afinal, ele já estava enchendo a paciência de Deus. Ele me percebe e fala assim: se tiverem 10. Aí Deus falou: beleza, Abraão, pelos 10 eu salvo a cidade. Olha que coisa interessante. Vocês sabem quantos tinham? Só um, e mais ou menos, que era o tal do Ló. Deus já sabia que só tinha um, mas ele foi dando linha para a pipa, sabe? Vai negociando, vai, até onde você vai? Mas a intimidade de Abraão era tão grande que ele negocia com Deus. E às vezes eu quero negociar com Deus e eu me coloco no lugar do Abraão. Baixa a tua bola. Deus é o Senhor. Ele sabe quem você é, Ele sabe de onde você veio, você sabe que você é pó. Mas Ele ama pó. Que coisa, não grava só esse pedaço não, por favor. Ele ama a terra de que a gente foi feito. Pó é fogo, ama pó é... Não ficou legal isso, mas tudo bem. Eu sabia que vocês iam rir, essa foi improviso, eu não sabia disso não. É porque o texto bíblico diz, né? Sabe que nós viemos do pó, é isso. Mas Deus ama o pó mesmo, eu sou pó e pro pó eu vou voltar. Finalmente tem aceitação. Eu sou humano, eu sou limitado, eu tenho que permanecer e tenho sempre que lembrar que Deus me conhece, que o Deus em quem eu creio é Ele que faz com que eu atravesse as dificuldades, as angústias, os problemas da minha vida. É Ele. E ali eu coloquei Romanos 7, mas eu poderia muito bem colocar Romanos 8. Quem é que vai nos separar do amor de Deus? O que é que vai nos separar do amor de Deus? É o perigo, é a tribulação, é a angústia, é a espada ameaçando a gente. O que vai nos separar do amor de Deus? Sabe que a conclusão de Paulo? Nada. Nada pode me separar do amor de Deus. Então, meu querido Timóteo, Paulo diz. O que ele diz? Permaneça. Meu irmão, minha irmã, o meu desafio para você nessa noite é: permaneça. Permaneça. Conheça e aplique a palavra de Deus. Obedeça e aprenda com esses ciclos que acontecem naturalmente na nossa vida. E permanecer é perseverar na fé. Eu gosto muito da palavra de Paulo, que ele fala: eu senti Deus. Ele não fala isso na hora do sufoco. Você sabe o que ele fala, né? Eu sei em quem eu tenho crido. E o que vai ajudar você a permanecer é você conhecer o caráter de Deus. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Eu posso passar pelo vale da sombra, mas Ele está comigo. Ele está com você. É Deus que faz com que nós permaneçamos. É a graça dEle que nunca falta do nosso lado. E a minha oração nessa noite é que, meu irmão, minha irmã, você permaneça. E se você não conhece a palavra, procure conhecer, que à medida que você vai conhecer, você vai se apaixonar ainda mais por esse Deus que é maravilhoso. Esse Deus que faz com que a gente faça coisas impossíveis e que nos aceita do jeito que nós somos. E vai a cada dia fazendo a gente ser uma versão melhor de nós mesmos. Deus pega o barro que não vale mais nada e esse barro se transforma em vaso.
E esse vaso é quebrado. Depois ele não joga fora. Sabe o que ele faz? Ele reúne esse vaso e faz um vaso novo. Ele nos faz novas criaturas. Então, meu irmão, a minha mensagem nessa noite só tem uma palavra: permaneça. Permaneça no Deus que te salvou. Permaneça conhecendo esse Deus maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu queria orar com você. Queria orar com você, que é meu irmão, minha irmã. Vamos colocar todos o nosso coração diante do Senhor. E se a gente está passando por um momento daquele de raiva, de angústia, abra seu coração e fale para Deus. Eu comecei aqui falando sobre Abacuque. Por que Abacuque começou falando, por que isso está acontecendo? Ele questiona para Deus, até quando? E quando ele tem um diálogo com Deus, quando ele vai se relacionando com Deus, e Deus vai explicando para Abacuque, ele vai falar, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. O que aconteceu com Abacuque? Nada, além de tudo, encontrar-se com Deus. Encontre-se com Deus, e você vai conseguir superar esse mundo maluco em que nós estamos vivendo.